Olá, amigos queridos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, mais uma vez aqui reunidos, ainda virtualmente, né? Mas está chegando perto, já está chegando perto de nos reunirmos realmente olhando nos olhos de todos e abraçando, né? Como sempre foi feito, de forma muito carinhosa. Mas, de qualquer maneira, estamos unidos, na mesma vibração, na mesma bênção, na mesma misericórdia do Pai. Meu nome é Glória Veloso e é com muita alegria que eu aqui estou novamente entre vocês para falarmos sobre esses assuntos tão importantes, tão pertinentes nos momentos atuais, que se referem a Jesus e os seus ensinamentos. Né? Esses ensinamentos que norteiam a nossa vida e que são realmente a grande guia, né, da nossa existência e que a gente vai tentando, assim, ainda com muitas dificuldades, dadas as nossas imperfeições, né, mas tentando seguir essa estrada abençoada. Então, vamos fazer inicialmente uma leitura de harmonização, para que as nossas mentes, para que o nosso coração possam sintonizar com essa espiritualidade maior e possamos, então, vibrar todos na mesma sintonia de muita harmonia e muito amor. Então, a página, hoje o livro escolhido, foi esse livrinho de bolsa, não é? Que nos acompanha sempre para que possamos, em qualquer momento, né, ler uma passagem, alguma coisa edificante na rua, onde estivermos. Então, hoje, o estudo escolhido foi o número 48, que se intitula Em Favor de Você. Foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Diz o seguinte: trabalhe sempre, mas não fuja do serviço que você já iniciou. Ajude a todos, mas não se esqueça dos deveres imediatos. Sofra resignado, mas não faça ninguém sofrer. Exalte o perdão, mas ouvide o ressentimento. Auxilie a quem errou, mas não esmiúce o erro do próximo. Procure acertar, mas não desculpe a própria irreflexão. Busque o êxito, mas regozije-se com a vitória dos outros. Troque ideias, mas não censure aquilo que você não entende. Estude o que puder, mas não recuse aplicar a lição nobre. Assuma compromisso, mas não deixe ninguém esperar por você. Escreva aos amigos, mas não exija resposta. Guarde eficiência, mas não viva apressado. Use o dinheiro, mas não abuse. Cultive a bondade, mas crie a própria disciplina para o serviço do bem. André Luiz. Então, que nós possamos estar atentos a essas mensagens, a esses alertas que a espiritualidade amiga nos dá. Então, nesse momento, vamos relaxar, vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai de luz, de amor e misericórdia. E através da intercessão divina de nosso Mestre, nosso grande modelo, de Jesus, de Maria, nossa mãe, desses mentores queridos da casa de Chico Xavier e do próprio Chico, que possam nos envolver nesse momento, nos harmonizando, nos unindo vibracionalmente para que possamos meditar sobre os assuntos do Evangelho do Cristo. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, já harmonizados, né? A lição que nos toca hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Então, nós vamos comentar os itens 1, 2 e 3. Então, vamos ver primeiro o que acontece em cada um. No item 1, nós temos uma citação de Mateus. No item 2, uma citação de Lucas. Então, lá no item 1, então, o Mateus
né, nesse capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, coloca sim, muitos exemplos, alguns exemplos daquilo que Jesus falou sobre o que é o reino dos céus. Por que isso? Né? Porque a grande preocupação de Jesus era exatamente esclarecer, dentro do possível, dentro daquela cultura a que os judeus estavam habituados, o que havia do outro lado do mundo, né? O que havia depois que o corpo físico se vai, que o corpo físico se decompõe. Então, Jesus queria explicar essa continuidade da vida, essa comunicabilidade com os espíritos, o que acontece no mundo espiritual, tudo que nós vamos enfrentar ao deixarmos o corpo físico. E a cultura daquele povo não ensinava grande coisa em relação a isso, né? O que eles sabiam era assim: olha, se você merecer, né, você morre e vai para o céu, vai para o reino dos justos, vai ser acolhido por Deus. Se você não merecer, azar o seu, vai ficar ardendo lá no inferno. Era o que eles sabiam. Né? Então, Jesus estava ensinando aquele povo. Hoje eu vejo como nós estamos mais felizes, porque hoje nós temos, através dessa psicografia abençoada de Chico Xavier, dessa faculdade mediúnica maravilhosa, nós temos todos os ensinamentos, né, que André Luiz, que outros mentores, que o próprio Emmanuel nos trouxeram sobre o que nos espera, né, no mundo após a perda do corpo físico. Bom, então, está lá. Então, começa logo no item 1 o seguinte, o que Jesus estava falando. Ora, quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade, né, acompanhado de todos os anjos, ele vai se sentar no trono da sua glória. Né? Então, ele já está se preparando, eles preparam já, né, para haver alguma seleção aí, né? Chega o mais importante, né, o governador planetário, e vai se sentar ao seu trono, né, o que é seu de direito. Aí ele diz assim, então ali ele vai separar, né, uns espíritos dos outros. Como é que ele vai fazer isso? Então, igual, aí ele dá o exemplo. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, ele começa a falar, começa a explicar. Assim, ele vai dizer o seguinte, vai pegar as ovelhas e vai colocar à sua direita. Vai pegar os bodes e vai colocar à sua esquerda. Então, tem um grupo aqui e um grupo lá. Então, ele chega para o grupo que está à direita e diz assim, vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estive doente e me fostes visitar. Eu estive preso e vocês foram lá, né, me confortar. Então, vocês têm direito a essa felicidade, a esse regozijo junto comigo. Aí aqueles espíritos se admiraram e disseram para ele, mas Senhor, nós não fizemos nada disso. Quando foi que nós, né, te vimos nessas situações, né, e te auxiliamos de alguma forma? Nós não fizemos isso. Aí eles assim fizeram. Porque cada vez que vocês fizeram isso a um dos meus irmãos, a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. E aí a gente começa a pensar, só aí Jesus fez um negócio, fez uma citação que nos leva a pensar, né, de alguma forma diferente, quer dizer, nós não fizemos diretamente para ele, mas fizemos para outro, para o próximo. Então, por que o que eu fiz para o próximo repercutiu nele? Aí ele nos leva a pensar aquilo que hoje nós já sabemos com tanta certeza, que estamos todos interligados. Se você vibra felicidade, vibra alegria, você transmite isso para os outros. Se você vibra tristeza, você transmite essa tristeza para os outros. Se um irmão está alegre, está feliz, está exultante,
né? Isso contagia e todos nós ficamos felizes. Se um irmão está sofrendo, a nossa felicidade não é completa. Nós sentimos o sofrimento dos outros. Então, nós sentimos as alegrias, sentimos os sofrimentos, sentimos as decepções, sentimos as vitórias. Então, é isso que Jesus estava lhe dizendo nesse momento. E aí ele continua. Aí ele vai chegar nos da esquerda e vai dizer assim para eles, olha, afastai-vos de mim. Né? Aí Jesus usa uma expressão que era comum naquele momento, e nós temos que entender por que Jesus usou essa expressão. Vamos ver primeiro o que o Evangelho diz, depois a gente começa. Aí ele diz assim, afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e não me cuidastes. Estive preso e não me fostes visitar. Aí os da esquerda também vão se admirar. Não, mestre, mas contigo? Não, nós não fizemos isso, de jeito nenhum. Aí eles se fizeram, porque cada vez que vocês deixaram de fazer isso, de atender a um desses meus pequeninos, foi a mim que deixaste de atender. Então, Jesus usou assim aquele termo, né? A gente sabe que não existe fogo eterno, não existe inferno, mas Jesus usou isso por quê? Porque era a cultura deles. Não adiantava explicar mais além deles, porque já era uma dificuldade para entender o que Jesus estava querendo dizer. Imagina se Jesus dissesse tudo o que era realmente, né? Tudo o que acontece na realidade. Tanto que ele não conseguiu dizer tudo que ele avisou, né? Olha, eu vou partir, mas meu pai vai mandar um consolador que vai ratificar tudo aquilo que eu ensinei aqui e ainda mais aquilo que eu não pude explicar. Por que ele não pôde explicar? Porque a humanidade daquela época não tinha ainda maturidade para entender todas as verdades espirituais. Se ainda hoje, passado tanto tempo, nós que vivemos estudando, não conseguimos entender na sua plenitude toda essa vida maravilhosa, não é? Como é que nós íamos poder entender, podíamos fazer com que aqueles irmãos pudessem entender essas coisas naquele estado de imaturidade que se encontravam. Então, nós temos que entender por que Jesus usou, em alguns momentos, né, exatamente aquela cultura que eles conheciam à época, e nada mais do que isso. Não é? Então, Jesus está mostrando aqui, né, que nós somos todos uns, estamos todos unificados. Né? E o nosso objetivo maior é podermos um dia dizer realmente, eu e o Pai somos um. Olha que maravilha, quando nós pudermos chegar a isso, né? A essa plenitude espiritual, de poder realmente reconhecer, né? Que somos realmente, sem o Pai nós não somos nada. Foi o Pai que nos criou. E todos nós, né, os mais diferentes, né, fomos criados todos da mesma maneira, do mesmo jeito. Todos criados para a felicidade, para a plenitude. E é essa plenitude que nós temos que buscar a cada momento de sua vida, de nossas vidas. Por isso é que Jesus nos deixou esses ensinamentos todos que estão contidos no seu Evangelho, para que nós pudéssemos ter um compêndio que pudéssemos consultar em todos os momentos da nossa vida. Então, eu costumo dizer que o Evangelho é aquilo que a gente faz a todo momento. Você está feliz, está exultante, está satisfeito, tudo correndo bem? Maravilhoso. Evangelho. Abre o Evangelho antes de agradecer. E abre o Evangelho, que há uma página lá para você. Você está triste, está deprimido, está se sentindo
Está se sentindo muito pisado, com a autoestima lá embaixo? Está se sentindo sofrido? Evangelho é para todos os momentos. Não há distinção. Em qualquer momento, a qualquer hora, Evangelho. Sempre. Porque ele é realmente o grande compêndio da nossa vida. Né? Então, isso foi a colocação que Jesus colocou nesse item número 1 do Evangelho, desse capítulo do Evangelho. Né? Que é a caridade que nós temos que fazer para com os nossos irmãos. E aí Jesus mostrou, né? Que tipo de coisas ele mostrou? Tudo. Ele mostrou a caridade na sua plenitude. Vejam que ele mostrou a caridade material. Olha, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Então, ele mostrou a caridade material, que é aquela que é facílima de fazer. Essa a gente tira de letra, né? Essa a gente tira de letra, ela faz, a gente faz que é uma beleza. Mas mostrou também, ao lado dessa, a caridade moral, a caridade espiritual. Que essa, muitas vezes, nós falhamos por não termos ainda, não é, percepção, não termos ainda maturidade para perceber o quanto o nosso irmão precisa. Ele disse, estive doente e me visitastes. Como é importante, né, a visita ao doente, levar uma palavra de conforto que vai estimular aquele remédio a fazer efeito no seu organismo. Estive preso e me fostes ver. Às vezes você está preso não em grades físicas, mas você está preso, não é? Nos seus sentimentos mesquinhos, nos seus sentimentos inferiores, e alguém precisa chegar lá e mostrar isso para você. Olha, muda a sintonia, há um caminho melhor. Você pode agora encontrar um alívio para essa opressão que você está sentindo no peito. Então, ele não fez por menos, colocou, né, a caridade ali como uma premissa básica para o que temos que fazer para poder sermos os escolhidos e mostrando basicamente isso. Olha, está aqui. Você praticou o bem, você fez o que devia, você tem direito à felicidade, aquela tranquilidade do dever cumprido. Você não fez, aí você cai a ficha. Ai, que oportunidade que eu perdi de ser melhor, de ser útil. E aí a gente começa a sofrer. Aí vem o sofrimento. E aí ele continua, né? Aí a gente vai chegar no item 2. E no item 2, ele coloca lá o que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano. Então, antes de começarmos a parábola em si, vamos entender, né, quem eram os samaritanos e por que esse ódio entre os judeus e os samaritanos. Um não engolia o outro. Olha que coisa triste, não é? Eram inimigos. Por quê? Então, vamos ver. Quem eram? Quando Moisés levou o povo, os hebreus, para a Terra Prometida, né? Depois dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, em que eles encontram uma terra e que eles vão exatamente se colocar naquela terra, dividiram-se então as 12 tribos de Israel, que seriam, digamos assim, os 12 estados daquela nação. E ficaram assim, seguindo sempre os preceitos de Moisés. Moisés já não estava mais na terra, mas eles continuaram a seguir os mesmos rituais de Moisés e os mesmos ensinamentos que Moisés trouxera. As 12 tribos. Mas depois do reinado de Salomão, aconteceu uma coisa estranha. Eles que tinham que seguir, né, ali ainda todos os preceitos para esperar o Messias, o que aconteceu? Eles se dividiram.
Se dividiram porque começou a ver, não, tá, uns começaram ainda a ser fiéis, né, aqueles bem ortodoxos, a ser fiéis ao que estava na Torá, ao que estava nas escrituras antigas, e outros começaram a misturar as estações, começaram a misturar o judaísmo com outros cultos de outras religiões, e a coisa começou a ficar, né, começa a virar bagunça. Bom, depois disso eles se separaram. Quem vai seguir Moisés? Está aqui. Quem não vai seguir Moisés? Está para lá. Então, acabou. Então, os grupos se separaram. E aí criou-se o grupo dos samaritanos, que era um grupo religioso e que vivia em conflito com os judeus exatamente por causa de não querer seguir aqueles rituais antigos conforme preconizados desde o tempo de Moisés. E por conta disso, viraram inimigos mortais. Eu não quero. Só não entravam em guerra, só não saíam brigando fisicamente, mas um não tolerava o outro. Então, formaram-se o grupo de Israel, que foi se localizar na Samaria, a capital era Samaria, e o grupo de judeus, cuja capital era Jerusalém. E, depois de divididos dessa maneira, o grupo de Jerusalém ainda assumia, né, aquele preceito de Moisés que ainda dizia que todo homem deve, pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, né, notadamente na Páscoa, louvar a Deus no templo de Jerusalém, né? Como se você só pudesse louvar a Deus naquele templo e não pudesse mais nada. E os samaritanos, não, nós temos nosso templo aqui em Samaria, não precisamos sair para ir para Jerusalém para louvar a Deus lá, podemos fazê-lo aqui. E podiam mesmo. Bom, mas aí, então, com essas desavenças, né, Jesus passava batido em cima disso. Ele tratava bem os samaritanos, ele não tinha nenhum preconceito contra os samaritanos, como também não tinha nenhum preconceito contra os judeus, contra os romanos, né? E Jesus era judeu. Também era judeu, quer dizer, os romanos eram o povo dominador e ele também não tinha preconceito nenhum, porque ele, em cada cidadão que ali estava encarnado, o que ele via? Ele via a verdadeira identidade daquela criatura. Qual é a verdadeira identidade de cada um de nós? É esse corpo com que nós nos apresentamos? Não, não é. A nossa verdadeira identidade é a identidade de filhos de Deus, emanações divinas, criadas à sua imagem e semelhança. Olha que coisa interessante, Jesus via isso, que é a nossa verdadeira identidade. Isso que nós apresentamos aqui, para podermos nos manifestar nessa dimensão em que nós estamos. Isso aqui é apenas uma máscara, mais nada, né? Nós usamos essa vestimenta e nos apresentamos aqui, mas eu não sou isso. Eu sou essa filha de Deus. Jesus mesmo disse: vós sois deuses. Por quê? Nós somos filhos do Deus único. Nós somos filhos dele. Temos toda a deidade dentro de nós. E disse mais: vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserem. O que é querer? Né? Olha o movimento. Eu quero. Eu quero, mas vou ficar aqui sentado esperando. Né? Eu quero. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso estudar, eu preciso evoluir, eu preciso me modificar, eu preciso me aprimorar. Eu preciso encarar toda a criação com a mesma consideração com que eu me considero. Olha aí. Tudo igual. Eu preciso ver a vida. Olha Francisco de Assis, né? Eu preciso ver a vida no ar, na lua, no mar, nos animais, nas plantas, nos minerais. Francisco nos ensinou isso. Olha quanta coisa nós temos que fazer em nós, né? Nos modificarmos
para podermos seguir essa trajetória e deixarmos realmente brilhar a nossa luz, se é que nós queremos. Isso aí é uma decisão pessoal, porque nós temos o livre-arbítrio, nós somos livres para escolher o que quisermos. A lei é de ação e reação. Uma vez escolhido, tem uma consequência. Aí a consequência é sua também, é de cada um de nós, não é? Nós podemos praticar a ação inicial, mas a consequência também é nossa. Então, Jesus começou lá. Então, Jesus já estava em Jerusalém com os discípulos e chegou um doutor da lei. Aí o doutor da lei, ensinando na sinagoga, né? Judeu, ortodoxo, para tentar Jesus, só para fustigar, né? Ele chega para Jesus e pergunta assim, mas, Senhor, o que eu preciso fazer para merecer o reino dos céus? Aí Jesus, olha, doutor da lei, né? Olha, pensa bem, olha, às vezes a gente faz umas comparações. Se alguém me perguntasse isso, eu sei que o cara sabe, e veio me perguntar isso para me testar, ele ia levar um fora na hora, não é? Qualquer um de nós faria isso. Mas Jesus não. Jesus olhou para ele, viu adiante e disse assim, escuta, o que está escrito na lei? Ele era doutor da lei. O que está escrito na lei? Como é que você lê isso aí? Quer dizer, ou seja, como é que você interpreta o que está escrito na lei? Aí o doutor não teve jeito, teve que explicar. Aí disse assim para ele, eu devo... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, nota 10, passou. Aí Jesus disse assim, mas está ótimo, disse muito bem, perfeito. Faz isso e viverás. Aí ele ficou sem ação, né? Ficou sem ação, mas não se deu ainda por achado. Aí virou para o Jesus e ainda disse assim, lembra que ele falou, né? Amarás teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele pegou, virou e disse assim, mas, Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus, calmamente, contou para eles essa parábola. Um homem vinha de Jericó, descendo de Jericó para Jerusalém. A estrada era muito perigosa. Nada semelhante ao que nós temos hoje, né? É tranquilo. Então, foi assaltado, bateram nele, deixaram-no lá, caído, sem nada, tiraram tudo dele, roubaram tudo e deixaram-no lá, quase morto na estrada. Aí passou um sacerdote judeu. Passou o sacerdote, né? Só sacerdote, templo, oficiando todos os procedimentos do templo. Passou o sacerdote, olhou assim de longe, né? Não quero nem saber. Nem foi ver se a criatura que ali estava viva, morta, precisando de auxílio, não interessa. Passou batido e foi embora. Depois de um tempo, passou um levita. O que é o levita? O levita também era um sacerdote que também oficiava, né, os ofícios do templo, e também olhou, passou batido. Nem quis saber se o sujeito estava respirando, se não estava, nada. Todos eles foram embora. Aí veio um samaritano, que era odiado pelos judeus. O samaritano veio lá na sua montaria, não era religioso nem nada, ia tratar de algum negócio qualquer, e veio passando, viu, se condoeu daquela criatura toda machucada na beira da estrada, desceu da montaria e foi lá ver o que havia. Chegou lá, viu que o homem estava muito ferido. Então, ele colocou vinho, colocou óleo nas feridas, deu atendimento de emergência.
o atendimento material de emergência que o ferido estava precisando. Acudiu, viu que ele não podia caminhar, que ele não podia andar ainda até procurar um socorro. E aí, o que ele fez? Ele acolheu, colocou aquele homem que ele não conhecia, que não sabia quem era, colocou sobre a montaria, foi ele a pé, puxando a montaria, né? Para levar até a próxima estalagem. Chegou lá, eles se hospedaram, e ele, então, deixou, no dia seguinte, ele deixou, então, um dinheiro com o dono da hospedaria, recomendando a ele, olha, cuida dele, dá o que ele precisar, não tem problema. Se você gastar mais do que isso que eu estou desejando, na hora que eu passar de volta, depois dos meus negócios resolvidos, eu passo aqui e acerto tudo contigo. Fez tudo. Acolheu, afagou, levou, encaminhou e não sabia quem era o homem. Aí Jesus também pergunta ao doutor da lei. E então, o que você acha? Quem foi o próximo daquele que estava ferido ali no chão? Aí o doutor da lei ficou na maior saia justa, olha só, né? Ele sabia, ele tinha que... Qual é a resposta que ele teria que dar? Foi o samaritano, não há dúvida. Mas ele era judeu, ele detestava o samaritano. Como é que ele ia dizer que foi o samaritano que fez que era o próximo? Não é? Aí ele deu aquela... Era inteligente, claro, o doutor da lei não era à toa, né? Inteligente. Aí ele deu aquela, né? Deu aquela volta e disse assim, aquele que demonstrou misericórdia para com ele. Ele não falou o nome do samaritano. Ele disse que quem fez... Olha o que vai no coração dele. Olha que a raiva do samaritano foi mais forte que qualquer coisa que ele quisesse, porque não permitiu a ele reconhecer o valor do samaritano que Jesus estava mostrando para ele. E Jesus fez de propósito, escolheu o samaritano exatamente por isso, para mostrar a eles que o que importa não é você ser samaritano, ser judeu, se você é ser Flamengo, Botafogo, não importa. O que importa é o quê? Aquilo que você tem no coração. Vejam que ele falou certo, né? Misericórdia. O que é misericórdia? É aquela piedade que passa pelo coração, né? Cordes, coração. A gente tem que ver como é que é a semântica, como é que as palavras se formaram, para a gente poder entender em profundidade o que aquilo quer dizer. Então, misericórdia é uma coisa muito séria. Só pode ter misericórdia quem tem amor. Quem não tem, não pode ter misericórdia. Então, o que aconteceu ali? Aí Jesus completa, né? É isso mesmo, está certo. Ele que demonstrou misericórdia. Vai e faze tu o mesmo. Quer dizer, o ensinamento está todo aí, né? Aí a gente vê que Jesus coloca, né, essa prática da caridade, né? Não cita só que ela é importante, ele coloca isso claramente, né, em termos explícitos, como condição absoluta para a felicidade futura. É isso que você precisa, é entender o outro, entender o próximo. E quem é o próximo? É aquele que está mais próximo, é aquele que está precisando. Aquele que está precisando é o próximo. Então, e só pode fazer isso se você puder olhar para as pessoas com os olhos do entendimento e do amor, entendendo que nós não estamos jogados no mundo por acaso. Nós estamos todos aqui, cada um com uma missão muito específica para executar. E nós temos que executar a nossa parte.
A caridade material é indispensável, não há dúvida, mas é a mais fácil de praticar. Agora, outros tipos de caridade, do carinho, da atenção, do acolhimento, essa é mais complicada. Por que que é mais complicada? Porque nós ainda não desenvolvemos a sensibilidade de olhar para o outro e perceber que ele está precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de bom ânimo. Gente, o que essa pandemia está nos ensinando agora? Todos estamos usando máscara. A máscara cobre o nariz, cobre a boca. Qual é a única coisa que fica de fora? Os olhos. Então, nós estamos agora nos habituando a olhar para os outros e entender o olhar do outro. Se é um olhar de alegria, se é um olhar em que está pedindo socorro, se é um olhar de sofrimento. E nós temos que desenvolver cada vez mais isso. Essa sensibilidade de perceber e adiantar o socorro. Porque muitas vezes a pessoa está precisando do socorro e não sabe como pedir. Porque não sabe a quem pedir. Então, ela simplesmente olha com aflição. E nós temos que entender esse olhar. Isso nós precisamos treinar em nós. Vejam, nos momentos em que todo mundo, né, se trancou, lockdown, tranca todo mundo, tranca. Como pessoas conseguiram ficar completamente transtornadas. E como é que os psicólogos saíram em campo, né, para atender virtualmente? Olha, estou atendendo aqui pelo site, estou atendendo pelo celular, pelas redes sociais, para trazer um socorro, porque a mente de todos nós foi afetada. Todos nós fomos atingidos. Não há ninguém que não tenha sido atingido. Diz, não, eu passei disso aí, né? Nem imaginei, nem pensei. Você foi atingida. Todos fomos. Não há dúvida. Né? Então, esse acolhimento, olha como é importante. A gente tem que se habituar a fazer isso. Essa é a caridade principal. E essa caridade, ela dá frutos. Nós temos que aprender de vez a pensar sempre no outro. O nosso trabalho agora não é individual. O nosso trabalho agora é em grupo. Não sou eu que funciona, somos nós. Nós estamos com essa necessidade, nós estamos precisando, nós estamos atendendo. Olha o atendimento fraterno, como é importante. O trabalho voluntário. Porque o mais importante não é nem o trabalho que você vai fazer, não é o alimento, não é a seleção, não é a montagem da cesta básica para levar para alguém. Né? O mais importante nisso tudo é a palavra de conforto que você leva. Se talvez algumas dessas criaturas que procuraram no suicídio a solução para os seus males, se eles tivessem conseguido alguém com quem pudessem falar, com quem pudessem desabafar, eles não teriam chegado ao ato extremo. Então, essa caridade é muito importante, né? Esse trabalho. E a gente vê que ele dá frutos, sabe? Na nossa fisiologia. O José Carlos de Lucas, né, no mundo espírita, muito conhecido, no livro dele, O Médico Jesus, lá no final, um dos últimos capítulos finais, ele tem lá a terapia do amor. Um capítulo chamado com esse título, Terapia do Amor. Nesse capítulo, ele começa o capítulo fazendo uma citação do Dr. James Lynch. Olha que interessante que ele diz.
O mandamento amar ao próximo como a ti mesmo não é apenas uma obrigação moral, é uma obrigação fisiológica. Interessar-se pelos outros é biológico. Se você se interessa pelos outros, pelo bem-estar dos outros, isso se reflete em você. Por quê? Porque amar, né, é a mais excelente terapia que nós já vimos para a erradicação de todos os males. Às vezes a gente diz assim, vem trabalhar. Quando a gente trabalha no autocura, né, às vezes a gente dizia assim, olha, trabalhar no bem, fazer algum trabalho em prol dos outros. Aí a pessoa diz assim, pode deixar. Quando eu melhorar, eu venho. Não é quando melhorar para vir, não. Trabalhe agora, porque você vai melhorar. É exatamente o contrário. O trabalho é agora. Você fazendo o trabalho, você fica gratificado. E tão gratificado, sabe? Tem um exemplo do próprio nosso Chico Xavier, tão querido. Né? Chico Xavier, sempre, coitado, daquela lufa-lufa dele, dormindo tarde e tal, saiu para trabalhar atrasado. Saiu atrasado. Aí tinha uma senhorinha, ele receitava naquela época, ele fazia o receituário, o doutor Bezerra, ela não tinha entendido alguma coisa do receituário, estava esperando o Chico na porta da casa dela, que eu sabia que era o caminho do Chico, para pedir esclarecimentos a ele. Aí, quando ela vê o Chico passar, Chico, estava esperando para falar com você, olha, eu queria... Não, agora eu não tenho tempo, porque eu estou atrasado e tal, e despediu-se dela e foi andando. Aí, pá, Emanuel aparece na frente dele. Chico, pode parar. Volta e vai atender a criatura. Aí o Chico, mas Emanuel, eu estou atrasado. Como é que eu vou atender? Eu estou atrasado, tem que chegar no trabalho. Aí ele disse assim, volta e vai atendê-la. Chico era obediente. Voltou, atendeu, esclareceu a criatura, e sabe, não perdeu muito tempo, mas esclareceu, mas se atrasou mais. E saiu ali rapidamente para ir trabalhar. De novo, Emanuel aparece na frente dele. Aí diz para ele, Chico, olha para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu que saía, né, daquela senhora, saiu uma nuvem, um colorido maravilhoso. Aquela nuvem vinha, envolveu o Chico todo numa atmosfera de paz, de harmonia, que ele se sentiu tão bem. Ele disse, está vendo, Chico? Você ia perder isso se não tivesse parado para atendê-la. Então, pelo menos, até em prol da nossa saúde, vamos procurar praticar essa caridade, porque a caridade é curadora. Ela nos cura. E depois eles já sabem que as pessoas que são voltadas para esse trabalho altruístico, isso quem está dizendo não sou eu, o Zé Carlos de Luca coloca no livro dele, mas quem está dizendo também não é ele, é a ciência, né? Todo mundo agora quer comprovações científicas, isso é científico e é comprovado pela ciência. Quem trabalha para os outros vive mais tempo e vive melhor, com menos infecção. Por quê? Porque o interessar-se pelos outros gera anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. Por isso que fica mais com a saúde. Pode contar, você está no centro trabalhando, fazendo, acontecendo, você passa 1 ano, 2, 3, não tomou a vacina da gripe, mas você também não ficou nem gripado. Porque você não tem tempo de adoecer, você não tem tempo, você está ocupado, você não tem tempo. Está trabalhando no amor, você está vibrando numa faixa mais alta. Gente, nós estamos dentro de uma pandemia, no meio de uma pandemia. O vírus está se proliferando. O vírus está aí. Então, cada um de nós tem que ter a sua imunidade muito elevada para poder combater o nosso amiguinho, não é? E como é que eu vou buscar os recursos dessa imunidade tão mais elevada? Através do trabalho do bem.
através da caridade. Então, agora que a gente já está terminando, eu recebi um texto que não vem com o autor, infelizmente, mas foi um texto que eu achei tão bonito que eu queria compartilhar com vocês nesse dia, tá? Queria compartilhar. Vamos contar assim, o que é por alto, porque também não temos tanto tempo assim para ler tudo. É sobre a fila do abraço. Quando os soldados americanos eles chegaram em um campo de concentração na Europa, durante a Segunda Guerra, eles ficaram chocados com as cenas que eles vivenciaram lá. Então, um soldado foi checar a ala das crianças, né, e ficou muito mal quando ele viu as crianças do jeito que estavam, famintas, naquele campo de concentração, abandonadas. Então, ele chamou os colegas e decidiram, então, fazer uma refeição para poder distribuir essa refeição para aquelas crianças, para amenizar a fome deles. Olha o que a gente tem que estar fazendo hoje com as criaturas que perderam o emprego, que perderam toda a renda, que perderam a esperança, gente. Temos que fazer, sim, temos que fazer. Temos que sustentar essas pessoas, sim, enquanto até elas poderem novamente caminhar com os próprios pés. Então, os soldados fizeram isso. Feita a refeição, põe as crianças aí numa fila, vamos começar a servir a refeição e tal. As crianças estão todas lá na fila. Aí um soldado olhou, viu um menininho lá perto do final da fila, o garotinho de mãozinhas assim postas e chorando, as lágrimas descendo. Aquela cena, naquela fila para comida, aquilo tocou tanto o soldado que ele foi até lá, se ajoelhou assim, diante da criança para ficar... Olha só o que esse soldado fez. Ele se ajoelhou diante da criança para ficar do mesmo tamanho que ela. E abraçou aquela criança, deu um abraço gostoso nela, sabe? Abraçou. Isso comoveu a todo mundo. Olha que coisa fantástica. Né? Ninguém esperava aquele ato. E as outras crianças, que, à medida que foram vendo, saíam da fila do alimento sem comer, sem pegar a comida, para formar uma nova fila para ganhar o abraço daquele soldado. Por quê? Porque a carência hoje de afeto está muito grande. As pessoas estão com muita necessidade. E nós vamos sair dessa pandemia com essa necessidade do abraço, do afeto, do carinho, da atenção, de receber e dar amor para todos. Para todos. Isso aí é extensivo, né? E é incondicional. Então, quando a pessoa recebe aquela cesta básica, não é só a cesta básica, dá a cesta básica e dá um sorriso. Vai dar certo, meu irmão. Vamos embora. Vamos embora. Vai dar certo. Isso aí daqui a pouco acaba. Dá uma esperança para aqueles que sofrem. Então, é isso que a espiritualidade está esperando de nós nesse momento. Então, nós temos que nos unir, sim, na prática dessa caridade, da caridade que conforta, da caridade que consola, da caridade que direciona, da caridade que supre as necessidades materiais também. Lembremos de Jesus. Eu estava faminto e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Olha o frio que está fazendo agora. Quantas criaturas precisando de um agasalho. Nós vamos ficar indiferentes? Essa pergunta cada um de nós tem que responder dentro do seu coração. Eu estava doente e me fostes visitar. Quantas pessoas nós sabemos que não estão bem? E nós não vou ligar. Não liga para mim, como é que eu vou ligar?
Liga, liga, liga agora. Às vezes a pessoa quer ligar, mas não tem nem coragem de pegar o telefone para ligar. Liga você, dá uma palavra de conforto, de bom ânimo. Isso é caridade, isso é alimento espiritual para aquele que está sofrendo. Então, meus irmãos, estamos na nossa hora, nós vamos pedir, então, muito nesse momento a essa espiritualidade tão amiga, Jesus, Maria de Nazaré, nossa mãe, ó Chico Xavier, que nos direcione para que possamos realmente praticar essa caridade, para que possamos realmente levar o amor a todos os corações, a todo aquele nosso próximo que está mais próximo. E isso estaremos fazendo para todas as criaturas. Possamos vibrar sempre nesse sentimento de luz, de amor, de harmonia, de graça, de paz. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós nesse momento. Muita, muita, muita luz para todos. Né? Que cada um possa direcionar a sua vida com muita certeza de que o amor é a maior solução. A caridade é aquilo que a gente consegue fazer com muito amor para todos os semelhantes. Muita paz para todos. Que a luz se faça em nossos corações sempre. Graças a Deus.